ficava respondendo o debochezinho dele, não conseguia me falar nada com nada. Mas depois você cai na pilha de Anthony. Minha, eles que não deixam a gente falar, Eu sei, amor, mas você fica respondendo coisa vazia, deboche. Você não via que eu toda hora puxava a conversa, tá, mas até agora você não falou nada com nada. Você vai pontuar o quê? Qual é a pauta da conversa? Não tinha. E isso é ruim pra eles. Só que, amor, qual é a função deles aqui? Nenhuma, porque eles estão fora do jogo. Então a gente não pode deixar eles nos desestabilizarem emocionalmente. Você já sentou na cadeira, já desestabilizado, depois do embate com a Anthony e Ana Paula. Aí quando veio o Domini, você já estava desequilibrado. Não, porque o Domini passou falando as coisas pra gente. Amor, quando começou a dinâmica, você já estava respondendo coisa que não tinha nem nada a ver com a gente. E eu falava assim, fica quieto. Pensa, a gente está numa reta final. Tudo agora é levado em consideração. Não só a nossa trajetória, um deslize que a gente dá agora no nosso jogo vai custar os quase 3 meses que a gente está aqui, longe dos nossos filhos, botando os nossos negócios em risco. Para quê? Para voltar para casa sem prêmio, sem emprego. É para isso? Ou seja, todos os nossos passos agora em dinâmicas, em apontamentos, têm que ser milimetricamente calculados. Foi uma merda esse quebra-power pra gente. Foi uma merda. Só que isso não é tudo que a gente fez até aqui. A gente nunca teve um embate bom com a Ana Paula e Anthony. Os dois estão fora. Na hora que ele era falar assim, você quer falar sobre o quê? Sobre a sua calcinha. Só sobre a calcinha? Minhas calcinhas já estão em dia. O que mais? Próxima. É sobre... Olha só, gente, discussão após o quebra-power agora com Carol e Radamés no Power Couple Brasil, onde ela deixou muito claro a estratégia dela de jogo, como eu já tinha mesmo falado aqui em outros momentos, que ela não quis jogar nessa reta final, ela realmente se preservou por medo, porque como ela saiu muito bem naquela discussão contra o Domini, ela ficou muito bem perante ao público, né? Ela ficou com medo de criar novas histórias e sair cancelada, sair errada nessas novas histórias, caso ela viesse a criar alguma coisa. E agora, ali que ela está tendo essa discussão com o Radamés, ela deixou isso muito claro e ela falou, para que nós vamos agora para cima de Ana Paula, Anthony, criar algum problema? Porque a gente vai colocar tudo a perder desses 3 meses de jogo. Então, ela está deixando claro o porquê dela ter virado uma planta e dela ter virado ali uma pessoa covarde, não ter criado novas histórias e nem ido para o embate com ninguém durante esse período aí do programa, como eu mesmo já tinha falado sobre isso aqui no canal. Eu não tô te dizendo que o jogo tá ganho, não. Mas se a gente tivesse cancelado, a gente já tava lá fora. Se a gente tá aqui ainda é porque dá pra brigar. Eu? Ou então tem que encostar. Eu preciso de você. Você é a minha força. Sou? Sou mesmo. Você me protege. Protejo. Pois então, cortaram a briga ali pelo meio, foi direto para Adriana e Domini, e eles estão ali como, meu amor? Love, só love, só love, só love, aproveitando, depois da confusão que teve, a Adriana tá agradecendo a ele, dizendo que precisa muito dele, que ele dá força para ela, que ele é o alicerce dela ali e tal, fazendo ali um monte de elogio, né? Fiquei realmente, me descontrolei, tô aqui... Mas você não ia agredir. Não, jamais, eu jamais agrediria, jamais. Eu vi que você tava calmo. Tem momento... Tava calmo? Tava. Não. Ouvido, você viu quantas vezes ele me empurrou tentando segurar ele? Não, eu nem te vi que você tava me segurando. Tá vendo? Então, como é que você vai me garantir que você não ia se descontrolar? Você já estava descontrolado. Não, é porque ele tava falando, amor. Eu posso dar o meu ponto de vista, não me intrometendo em vocês de verdade. Tem momento que é de homem para homem e tem que botar o nariz ali mesmo, sabe? Minha vontade foi fazer isso com o Everton. Concordo totalmente com o que o Vitor falou, gente. A Carol, no meio da confusão, ela ficou tentando segurar o marido dela, sendo que ela pode ser o que for de judô, de mestre do caramba 4 que ela for. Mas, como o Vitor falou, tem hora que é de homem para homem, que tem que botar o nariz, tem que peitar mesmo. Até porque na Fazenda ele nunca fez isso e saiu do jeito que saiu. Então ele entrou com uma outra postura. Ele entendeu que na Record, nos realities ali, Power Couple, Fazenda, que não tem essa, que pode ir pro embate.
Independente, você vai ser julgado pelo público se for planta, caso você não vá. E se você for e tiver certo, o público te abraça. Então não adianta você fugir do embate. Você tem que ir para cima mesmo e torcer para ter o carisma suficiente e tá certo, principalmente ali um pouquinho para o público comprar a sua história, né? Conseguir passar bem a sua história e o seu personagem, seja lá qual for que você criou, ou até que não seja personagem, que seja você mesmo. Você tem que ir com convicção, bater no peito e encarar. E é isso que o Vitor tá falando ali, que não adianta nesses momentos a Carol ir pra cima e tentar fazer alguma coisa, que ela ficou tentando segurar o Radamés, né? Aí o Radamés falou, poxa, acontece que eu nem te vi, que você estava ali na frente tentando me segurar. Eu não tava vendo você. Aí a Carol, tá vendo? Aí como é que vai dizer agora que não tava descontrolado? Tava sim, porque nem me viu ali segurando ele. Então, aí é que tem um problema muito sério. Ela tá realmente querendo fugir de todos os embates. Mas chega uma hora que não dá. Então, ela tá deixando claro ali o medo dela de jogar. Ela fez um negocinho lá no começo, tá vivendo do passado até hoje. E os fãs do programa, tipo eu, que assisto realmente torcendo pelo embate, pelas provas, pelo carisma da pessoa, pelo próprio encorajamento dela ir pra cima, eu acho que pra mim a Carol não merece ganhar, nem ela, nem o Radamés, por conta dessas fugas que ela tem o tempo todo. Ela tá literalmente saindo correndo. A bola vem no pé dela, ela pula a bola e vai em frente, não chuta não. Não, vai que eu erro, não vou chutar. Então como é que você entra num jogo, a bola tá no teu pé e tu não tenta marcar o gol porque vai que eu não acerto. Não existe isso, tem que ir pro embate sim. Pô, que feio. Cara, se tivesse uma foto de verdade, eu tinha ido pra cima dele, velho. Aí, eu falei pra ela assim, é uma coisa, é você falar de mim. Eu ligo, o cara pode falar o que quiser de mim. Cara, agora você fala das pessoas que você mais ama na vida, o cara não tá pedindo pra levar um cacete, velho. Mas Essa eu ia querer ver, hein? Olha só. O Vitor falando que quase por pouco não foi pra cima ali do Everton. Gente, o que aconteceu, que o Everton falou pra ele, foi o seguinte. Como o próprio Vitor falou aí, chamou ela de amante. Porque todo mundo sabe da história que rolou aqui fora e tal, quando ele saiu da fazenda, logo alguns meses depois, separou, aí já tava com a Rayane, aí depois ele assumiu que tinha traído mesmo a esposa e tal, botou a cara, pediu desculpa e ficou com a Rayane, que no caso, quando foi hoje, o Everton deve ter vindo aqui fora, descobriu do rolê todo e foi lá pra esse quebra-power, que é a lavação de roupa suja praticamente, né, que teve hoje, jogou tudo isso aqui de fora na cara do Vitor. E aí o Vitor falou mesmo, aqui dentro, beleza, eu assinei um contrato, não posso fazer nada, tenho que ficar na minha. Mas lá fora, eu teria tido outra atitude, teria ido pra cima dele que eu não ia conseguir ouvir isso. Ó, Brasil. Realmente, aqui fora é outra coisa, né? Agora, no jogo é o que eu falo, não adianta você levar coisas do jogo a ferro e fogo aqui fora, você vai chegar aqui fora e vai dizer, porque você não lavava o banheiro, porque você não deixou comida pra mim, porque você acabou com feijão. Não vai valer de argumento aqui fora. Da mesma forma que você lá dentro levar coisas que a pessoa fez antes do reality show que não tem nada a ver contigo, também não vai funcionar. Eu já tô com o ranço do Everton só de pensar que ele foi pra lá pra fazer isso, né? De ter levado essa história que não tem nada a ver com o jogo. Por quê? É falta de argumento de dentro do jogo para estabelecer ali um quebra-power, para estabelecer um quebra-power. Então ele catou o que foi aqui de fora e levou para realmente fazer o Vitor ir para cima dele, talvez até com o intuito de fazer que ele fosse expulso ali do jogo. Até porque isso aí foi, inclusive, uma fala da Carol e do Radamés também, que eles falaram, pra que fez isso? Queria mesmo ser expulso e tal? Queria sair isso do jogo? O Radamés falou, não, jamais eu ia pra cima de ninguém a ponto de ser expulso. Eu jamais ia colocar a perder a minha trajetória aqui sendo expulso. Agora, faltando aí poucos dias pra acabar o programa, né? Estabilizar vocês. Mas assim, pra mim, o que acontece? Quando ele traz esse tipo de argumento aqui dentro... Você acha que tá feio pra quem isso? Pra ele ou pra você? Então acabou. Muito feio. Então acabou. Muito feio. É ter inteligência e deixar a pessoa se lascar sozinha. Eu também fez isso. O que a Giovana falou? A mesma coisa. Você acha que eu não sei a historinha de vocês lá de fora? Eu falei pra Thali que eu tinha a sensação que ela tinha falado também, mas eu não tinha certeza. Ela falou. E aí, o Vitor falou, junto ali com a Rayane, que além do Everton e da Emily trazerem essa história de amante, sei lá o quê, que a Giovana também falou a mesma coisa sobre eles dois. Aí a Carol falou, pior que eu tive a impressão de ouvir a Giovana falar alguma coisa, mas não tinha certeza. Aí a Rayane falou, ela disse sim, ela falou a mesma coisa lá de fora e tal, e trouxe essa mesma história. E nessa hora, Brasil, a Carol tá como? Pensando, meu Deus do céu, se vazou a história do Vitor, a minha também deve ter vazado. Aí qual que é a diferença no jogo que eu acho que a Carol também já percebeu, porque ela é muito esperta.
Por que não jogaram esse fato em cima dela para tentar queimar ela? E sim em cima do Vitor e da Rayane. Porque eu acho que tanto o Everton e a Emily não tiveram coragem de falar, porque sabem que a Carol e o Radamés, querendo ou não, são os mais fortes aqui fora no momento, tem a maior torcida que vai em peso em cima deles. Então eles fizeram o quê? Foram pra cima do Vitor e da Rayane, ainda que a história dele aqui fora e da Carol e do Radamés tenha começado lá atrás com história de amante, de traição, do que quer que seja, que não convém ao jogo. Isso é tudo coisa de fora. Já passou a esposa anterior, a noiva anterior, o que quer que seja, que é a Viviane Araújo e a do Vitor, que eu nem lembro o nome agora, qual é o nome da outra moça que era a esposa dele, mas enfim, já passou, já estão em outra, já estão vivendo a vida delas. Mas por que ataca o Vitor? É aquela história, atacar o mais fraco, né? Everton e Emily foram pra cima deles, até porque tiveram discussões lá dentro, eles foram nesse intuito. Carol e Radamés deixaram o meio de canto por conta da questão da maior torcida. Eu acho que foi isso, porque se for pra comparar, os dois têm história de traição aqui fora, os dois casais aí, né? Então, não vai apontar o dedo pra um e não vai apontar pro outro. Os dois fizeram aí no passado coisas bem questionáveis, vamos falar assim. Coisas que eu possa ter citado o nome de vocês vão ver que é puramente observações de coisa de jogo. Igual eu Tá fiz. tudo bem, Igual, velho. igual a E detalhe, tentaram também queimar um pouquinho ali a Carol, falando que ela falava mal do Vitor. E coisa que eles estão falando ali agora. E a Carol já falou, ó, fiz observações do jogo sobre você sim. Quando você sair, você vai ver, mas não é nada queimando você diretamente que pudesse tanto te prejudicar. Mas são coisas do jogo. E o Vitor falou, eu sei, eu imagino. Até porque a gente tem um relacionamento bom, tenho certeza que nós somos amigos e criamos essa amizade aqui dentro e tal, que vai ser lá pra fora. Então, o que você falou de mim antes, em outro momento, não me importa.